céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Graça e paz, irmãos. Amém. Declaração de amor à minha imperfeita igreja. Imperfeita, obviamente, entre parênteses. Essa declaração, eu estava pensando nessa semana o que eu poderia colocar no editorial, na pastoral do boletim. Decidi fazer esta declaração. É uma declaração minha, pessoal. Como disse a Ivone hoje, tenho o prazer e a alegria de conviver na igreja desde a minha tenra infância. Como disse alguém, nasci na igreja, né? E desde muito cedo, meus pais ensinaram o que é igreja e por que é que nós vamos na igreja, né? Ou nos reunimos no templo com os irmãos para celebrar. Isso infundiu no meu coração um grande amor pela igreja, né? E não sei como seria a minha vida se eu não tivesse uma igreja, um lugar para congregar, para celebrar ao Senhor com outras pessoas da mesma fé e também aprender da palavra do Senhor. A igreja é muitíssimo importante. Infelizmente, nos tempos modernos que estamos vivendo, pós-modernos, até muitos cristãos já não valorizam a igreja como tempos atrás, não é? Sei que esta declaração a respeito da igreja é peculiar. Eu amo a igreja, da qual eu sou membro. Não preciso fazer nenhum esforço para isso, o que não significa que ela seja perfeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque é natural do ser humano, não é? Gostar daquilo que realmente satisfaz em tudo você. Não é? Que não há nenhuma contrariedade, nenhum defeito, nenhuma falta. Não é?
Longe disso. Nossas falhas, nossas omissões são muitas. Parece-me até que temos consciência coletiva da nossa imperfeição, e por isso mesmo percebemos quanto a igreja é necessária, porque ela está em processo de aperfeiçoamento. Meu irmão, irmã, essa declaração de amor à igreja local é também um convite a você expressar o seu amor à igreja da qual você é membro. Convido você a fazer uma confissão de gratidão pela igreja, pelas falhas que você enxerga nela, e um compromisso de amá-la, de orar por ela e trabalhar por ela na total dependência de Deus. É o que Deus espera de todos nós. Amém? Aqui estamos reunidos, irmãos. Pelo menos é assim que devemos pensar, e é o ideal para adorar ao Senhor. A nossa atitude, o nosso comportamento, quando adentramos pela porta desse templo, deve ser de oração, profunda reverência. E você participar do culto, não ser apenas um assistente de culto, porque quando você se limita a assistir um culto, com certeza você perde muito daquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, para ensinar a você. Desde que sou pastor desta igreja, tenho ensinado assim e orientado assim. Alguns entendem, recebem bem essa demonstração e, obviamente, agem de acordo com aquilo que recebem. Alguns outros, infelizmente, não. Mas tudo que faço, meus irmãos, com uma consciência tranquila diante do Senhor, no cumprimento da minha missão, do meu dever, para a qual Deus me chamou, ou seja, como pastor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Eu vou pedir à irmã Toninha que faça esta oração inicial, suplicando ao Senhor que nos abençoe e que afaste do ambiente desse lugar tudo quanto possa nos incomodar, nos perturbar, tirar a nossa atenção daquilo para qual aqui viemos fazer, ou seja, celebrar ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, neste momento. Adentramos, Senhor, ao trono bendito da Tua graça, para prestar-te culto e adoração neste momento, ó Pai. Amém. Suplicamos, Senhor, a direção do Senhor, do Teu Espírito Santo, para todos os atos deste culto, Senhor. Amém. Abençoa o Teu povo, ora aqui reunido, ó Deus, cada um com as suas necessidades, mas estamos aqui, Senhor, para adorar ao Senhor, sabendo que tudo vem das Tuas mãos e que venhamos a descansar em Ti. Assim. Que possamos, ó Pai, ter sempre na nossa consciência que servimos a um Deus que tudo pode. Amém. Então, nós Te louvamos, Senhor, neste momento de culto que ora se inicia, Pai. Abençoe a porção da palavra, os cânticos, Senhor, a serem entoados a Ti. Assim, meu Deus, cada um aqui, podendo reverenciar o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Assim, Senhor, nos abençoe para honrar e glorificar sempre o Senhor. Amém. Vamos extraordinariamente cantar um hino que fala desse amor que nós devemos devotar à nossa igreja. Ele não está no programa do culto desta hora, mas vamos cantá-lo. Aqui vai estar a letra. Eu amo com fervor a igreja.
cantarmos a poesia desse hino, coloquemos no nosso coração esse desejo, pedindo a Deus que nos ajude a amar com fervor a igreja do Senhor, porque se amamos a Deus, devemos amar a igreja, porque a igreja é do Senhor. Todos juntos aí no boletim agora, vamos fazer o recitativo do Salmo 103:1. Após o recitativo, cantaremos o hino 223 do HCC e também 229 do HCC, ok? Então, todos juntos, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Cantemos.
de louvor, uma alegre oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom. Nós te damos graças, meu Deus, porque um dia o Senhor nos salvou, nos livrou da perdição. E alegres nós estamos aqui na Tua casa, te adorando, bendizendo Amém, o Teu nome, Senhor. exaltando porque o Senhor, ó Deus, nos ama, o Senhor nos quer bem. Amém, Temos Senhor. recebido tanta graça do Amém, Senhor que Senhor. não Louvado somos seja, enche-nos merecedores. do Espírito. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor está com a igreja. O Amém, Senhor ama a Jesus. igreja. Louvado E seja. nós, ó Deus, agradecemos-te porque aqui juntos com os nossos irmãos, nós temos esta alegria de juntos louvarmos, agradecermos pelas bênçãos recebidas. Amém. Nos guarde nesta hora. Guarde, meu Deus, no nosso coração tudo que vamos ouvir aqui, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Nós já estamos chegando no final da campanha em prol de missões mundiais. No próximo domingo, dia 30, estaremos encerrando esta campanha. Vamos ver algo mais sobre missões aqui na tela. Olá, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Sou Cláudio Adevan, líder global de desenvolvimento comunitário de missões mundiais. É uma grande alegria compartilhar com vocês o incrível trabalho que Deus tem feito por meio das igrejas batistas brasileiras e seus missionários ao redor do mundo. Deus tem transformado vidas através da sua oração, através da sua oferta, da sua mobilização e porque você tem ido ao campo missionário. O propósito do desenvolvimento comunitário de missões mundiais é claro: implementar projetos para viver o reino de Deus, com foco nas pessoas em necessidade, criando relacionamentos profundos, para que façamos parte da verdadeira e plena transformação mais desejada, a conversão. O mundo está cada vez mais complexo e o desafio global é muito grande. Porém, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e que pelo poder do Espírito podemos completar a missão. Cremos que a igreja local é uma das principais formas que Deus manifesta seu reino. Por isso, trabalhamos para que todos os nossos projetos nasçam da igreja local ou contribuam para a plantação de novas igrejas. Organizamos nossos trabalhos em 6 áreas: educação, saúde, defesa de direitos, refugiados, emergências e desenvolvimento econômico. Hoje, destaco uma parte do nosso trabalho em educação, um pilar essencial para a transformação que só o Evangelho traz. Meus irmãos, a missão de Deus inclui alcançar e cuidar das crianças, impactando aspectos físicos, intelectuais e espirituais, presentes, futuros e eternos. Dos diversos locais onde isto tem acontecido através do nosso trabalho, destaco o trabalho da Escola Pamosi, um verdadeiro farol de esperança em Angola, desde 2003. Essa história começou há muitos anos atrás, quando uma família, que com uma das suas filhas que era surda, visitou a Igreja Batista da Fé, no interior de Angola. Ninguém sabia se comunicar com a menina e pouco tempo depois ela ficou doente, chegando a falecer. Nossos missionários ali foram movidos pelo Espírito Santo para mudar esta realidade. A Escola Pamosi então nasceu para cuidar das crianças surdas e suas famílias. E hoje também temos alunos cegos e típicos. A escola, meus irmãos, é referência de educação bilíngue para alunos surdos em Angola. Muitos pais veem nela a única oportunidade para seus filhos terem acesso à educação. As crianças e suas famílias têm sido alcançadas pelo Evangelho e suas vidas estão sendo transformadas para sempre. Depois de sonhar por muito tempo com a possibilidade de servir melhor a mais famílias, o sonho começou a se tornar realidade. Acabamos de iniciar a construção da nova sede da Escola Pamosi, projetada especialmente para atender crianças surdas e cegas. Ela beneficiará toda a comunidade, podendo atender até 2.000 pessoas quando estiver em pleno funcionamento. Nesse cenário tão desafiador, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, tem chamado pessoas a se envolver nesse projeto,
que, com sensibilidade, tem respondido rapidamente ao convite dele. Ele é o Senhor de todas as coisas e temos fé que Ele continuará abençoando esse projeto. A questão agora é: você fará parte dessa jornada conosco? Hoje quero te desafiar a responder à voz do Senhor e a dar uma oferta generosa para a construção da nova sede da Escola Pamoci. Use o QR Code que está aparecendo agora na tela para que você escolha a melhor forma de contribuir. No poder do Espírito, podemos fazer diferença e impactar vidas. Vamos juntos completar a missão. Como é bom, não é, meus irmãos, apreciar esse trabalho tão importante, tão bonito, que os nossos missionários fazem. Quando nós falamos aqui das ofertas, não é apenas para o sustento, né, financeiro dos nossos missionários, suas famílias, mas também esses projetos. São muitos aqui em Angola, esse trabalho com as crianças, essa escola especial, não é? Para fazer o trabalho com as crianças surdas. Que bom! Eu creio que isso é um desafio muito grande para mim e para você, e temos hoje e temos outro domingo para contribuirmos generosamente para levantarmos uma boa, uma expressiva oferta que vai se juntar com as ofertas de todas as igrejas batistas do Brasil, exatamente para alcançar o alvo proposto pela Junta de Missões Mundiais para ajudar, não é, esta obra missionária pelo mundo inteiro. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, em seguida vamos cantar a música oficial e dizimar e ofertar. Eu coloquei aqui no boletim algo muito importante, com poucas palavras, porque ainda hoje eu ouvi alguém dizer: eu pago o dízimo. Que coisa, não é? Ninguém paga dízimo. A gente devolve uma pequena parte daquilo que Deus nos dá. Pagar é imposto, né? E Deus não precisa de imposto. O governo, sim. Deus, não. Então, quando você dizima, é devolver parte daquilo que o Senhor tem dado a você. Coloquei assim: dízimo, fé mostrada com obras. Para aqueles que dizem que o dízimo é do Antigo Testamento e não vale para os dias de hoje, está completamente errado. Até porque o texto sagrado de Tiago 2,17, que está aqui, diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Quando você não dizima, você está dizendo que a sua fé é morta, porque você não crê em um Deus provedor, que vai prover para você o necessário e não vai deixar faltar. E sem fé, como diz Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Eu sempre tenho dito aqui que na vida cristã, amados, nós temos que observar tudo quanto a Bíblia nos ensina para agradarmos ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Entre tantas outras coisas mais que a palavra do Senhor nos ensina que devemos praticar para agradá-lo, inclui-se o dízimo, não é? Que devemos consagrar ao Senhor. E é o que vamos fazer agora, enquanto nós cantamos, então, a música oficial de missões e dizimando e ofertando para missões. Assim. Obrigado, irmã Ana Ivone. Vamos dizer o tema e depois a divisa. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Cantemos.
traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, e teu reino venha sobre nós. Amém. Graças a Deus. Podem sentar os irmãos. Curve a sua cabeça. Lembre de alguém agora que está necessitado de alguma coisa, talvez de salvação, de cura, solução de algum problema. Talvez você que está aqui está precisando da parte de Deus que algo aconteça na sua vida. Curva a sua cabeça. Vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor em oração intercessória. Pai querido, obrigado porque Tu estás presente aqui no meio do Teu povo. O Espírito do Senhor habita o coração do crente e habita também no seio da Tua igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Esta é a nossa certeza, é a nossa convicção, por isso assim confessamos e agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, e agradecemos porque o Senhor nos recebe, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações de acordo com a Tua soberana vontade. De maneira especial, nesta hora, Deus, oramos por aqueles que estão enfermos. Senhor, quando não há mais o que fazer da parte da medicina, da medicação, o Senhor pode. O Senhor cuida daquele que está com câncer, o Senhor cuida do câncer, e o Senhor pode debelar perfeitamente pelo poder e graça, porque no sangue de Jesus há poder para salvar, para curar e para libertar, e nós confessamos isso. Senhor, cuida daqueles que estão sofrendo, padecendo com o câncer, lembrando aqui do pai do Danilo, o nosso irmão Pedro ali na casa de idosos. Senhor, cuida dele, anima, fortalece o coração dele, que ele sinta a Tua presença, mesmo na condição em que ele está. O Senhor pode levantá-lo, o Senhor pode restaurar as suas forças. Eu creio e nós cremos assim, é por isso que assim nós oramos ao Senhor. Também oramos, Senhor, por Dona Olinda, também oramos pela Luísa, Senhor, também enferma, que o Senhor tenha dela misericórdia. Oramos também, Senhor, pelo pai da Aurenise, lá em Laranjal Paulista. Deus, toca esta vida, Senhor. Enquanto nós oramos aqui, Tu podes curá-lo da enfermidade da qual ele padece, Senhor. E nós oramos e cremos que assim pode acontecer agora mesmo, Senhor. Oramos pelo Fernando, te agradecemos porque ele tem experimentado boa melhora, e oramos para que em breve ele possa estar retornando à comunhão da igreja com toda a alegria para te servir, Senhor. Oramos por aqueles afastados da comunhão, para que o Senhor lhes converta o pensamento e o coração, para que, como o filho pródigo, chorando os seus pecados, retornem à comunhão do Senhor e a comunhão da igreja. Oramos pela irmã Toninha, Senhor, também, para que o Senhor a ajude no tratamento que está sendo feito, aplicado, Pai. Nós cremos, Pai, porque toda a cura provém do Senhor, e nós confiamos em Ti, Senhor. Abençoa o Danilo, que prepara-se para a cirurgia também. Deus, que o Senhor esteja à frente do Teu servo, e com certeza tudo concorrerá para o seu bem, meu Deus. Louvado, Pai, seja o Teu nome. Se alguém aqui entre nós agora, oprimido por alguma situação, nós clamamos ao Senhor por libertação, em o nome santo e bendito de Jesus, ó Pai. Se alguém aqui está opressa pelo maligno também, porque Satanás nos oprime muitas vezes, Senhor,
Ó Deus, liberta, Senhor, liberta, manifesta a tua graça e o teu poder. Aqueles que estão com problema em família, Senhor, ó Deus, como é difícil hoje uma convivência familiar saudável, agradável, até mesmo no meio do teu povo, Senhor. Há muitas famílias, Senhor, que estão vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, a falta de obediência dos filhos, de respeito para com pai e mãe, a falta de amor dos pais para com os filhos, Senhor. Nós oramos por essas famílias, Senhor, que são muitas em todos os lugares, e pedimos a intervenção do Senhor, ordenando todas as coisas. Eu oro também, meu Pai querido, pela nossa nação brasileira, como ela está precisando da direção do Senhor. Eu oro pelo presidente da República, pelos deputados, pelos senadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, Senhor, enfim, por todas as autoridades constituídas, Senhor. Ó Deus, repreende, ó Deus, a ação maligna lá em Brasília, nos estados, nos municípios, porque nós sabemos que Satanás está vivo e está atuando poderosamente nesse mundo, Senhor, e muitas coisas estão acontecendo, ó Pai, tristemente, por causa da ação do maligno, Senhor, e nós o repreendemos em nome de Jesus, e oramos ali pelo estado do Rio Grande do Sul. Meu Senhor, tenha compaixão daquele povo, Pai, que esse povo se volte para o Senhor, clame ao Senhor, porque a tua palavra diz que se o teu povo orar, se arrepender dos seus pecados, e o Senhor ouve a oração, o Senhor sara a terra, o Senhor sara a vida das pessoas, meu Pai, e o Rio Grande do Sul está precisando muito do Senhor. Abençoa os pastores que estão por ali, as igrejas, não são muitas, Senhor, mas há igrejas ali que têm pregado a tua palavra, que esse povo possa dar ouvido à tua voz. Nós oramos, Senhor, assim, e te agradecemos. Ainda oramos por aquelas senhoras que nos têm visitado aqui às quartas-feiras, como a Patrícia, a sua filha Giovana, também nessa última quarta-feira a Jade, também precisando muito do Senhor. Tu sabes o que ela está passando, e nesta hora nós a colocamos diante do Senhor, em o nome de Jesus, assim te oramos, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Fique de pé mais uma vez, vamos cantar mais um dos nossos hinos, depois com a Bíblia aberta, vamos ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para falar para nós nesta noite. Se minha vida, ó Deus de poder, 363 HCC. Soberano, o Reino eterno,
Podem sentar os irmãos. A palavra de Deus vai nos falar hoje sobre um assunto muito importante. Seguir a Cristo é uma tarefa de coragem. Seguir a Cristo é uma tarefa corajosa, uma tarefa heróica. Há muitos que acham que uma vez que vêm para Cristo, tudo se torna muito fácil na sua vida. Ao contrário, você entra numa batalha espiritual tremenda, porque agora você está habitando no reino da luz, em Cristo Jesus, e Satanás, do reino das trevas, combate. É bom que você tenha isso em mente. Satanás, como eu costumo dizer, está vivo e ativo no mundo. E ai do crente que não se apercebe disso, torna-se presa muito fácil do inimigo, não é? O texto que eu escolhi para esta hora são palavras de Jesus, capítulo 13 de Lucas, e no decorrer da mensagem vou citando outros textos que com a sua Bíblia você pode acompanhar. Lucas 13, 24, palavras de Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Prestou atenção? Esforçai-vos. Por isso, meus irmãos, seguir a Cristo é só para os corajosos. Covardes, tímidos, medrosos, não conseguem jamais seguir a Jesus. No último domingo, o tema do sermão expositivo foi a alegria da salvação. E o tema de hoje, como já dissemos, é seguir a Cristo, uma tarefa corajosa. Trazendo aquilo que falamos domingo passado, a alegria da salvação, o que eu quero dizer inicialmente para os irmãos, que a alegria da salvação nos encoraja. Quando você sente, desfruta a alegria da salvação em Cristo Jesus, você é fortalecido dia após dia na jornada da vida cristã, que por vezes é muito difícil, é bastante espinhosa, mas a alegria da salvação lhe confere fortalecimento, lhe confere ânimo, encorajamento para prosseguir. A palavra de Deus diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Quando você se alegra no Senhor, o Espírito de Deus lhe fortalece, não é? Sem dúvida, é um grande privilégio. Mas como é grande esse privilégio? Conhecer Jesus. E mais ainda, segui-lo. Conhecer Jesus e caminhar ao lado dele, seguindo as suas pisadas, como se costuma dizer. Isso se chama vida cristã. É você dar continuidade àquilo que você começou no dia em que você disse: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e a minha única esperança é o Senhor. E você confessa os teus pecados e confessa Cristo como Salvador. Naquele instante, naquele momento, você é perdoado e recebe o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Você está salvo. Mas esse é o primeiro passo. Agora, uma vez que você fez esta decisão, você tem que se preparar. Tem que se fortalecer, não é? Para seguir a Jesus. Então, é um privilégio crer em Jesus, é um privilégio seguir a Jesus.
Isso tudo é um privilégio. Mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa heróica, de muita coragem. Sabe por quê? Porque ela exige do seu seguidor bastante força de vontade e tenacidade. O texto que eu li para os irmãos, né, diz assim: esforçai-vos. Você precisa se esforçar nessa caminhada de seguir a Jesus. Seguir a Cristo, diz o texto, é entrar por uma porta estreita. Isso já indica que não há facilidade, há aperto. Há as dificuldades que são naturais desta decisão que você fez de seguir a Cristo, não é? Então, seguir a Cristo é entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho duro, numa luta constante contra as forças inimigas que combatem você constantemente. Você já assistiu aquele filme de John Bunyan, O Peregrino? Nós já passamos aqui uma vez na tela, não é? Quando ele chega ao pé da cruz e o fardo dos seus pecados caem ali, ao pé da cruz. E aí ele inicia a sua caminhada. E quantos percalços, quantos obstáculos ele enfrentou. Cruzou com pessoas que estavam tentando desestimular daquela caminhada, colocando diante dele os perigos, as lutas, as dificuldades e sugerindo que ele voltasse atrás. Mas ele continuou, perseverando, firme até transpor o rio do outro lado e entrando na gloriosa presença do Senhor. Seguir a Cristo é uma tarefa heróica no sentido de que tem que se vencer muitas barreiras e muitos obstáculos. Talvez você possa perguntar: pastor, e quais são eles? Há muitos, mas eu vou me ater apenas a alguns que eu acho que são muito importantes. O primeiro obstáculo a ser transposto para você seguir a Jesus é o comodismo. O que é comodismo? É o desejo natural de gozarmos o conforto da carne. Às vezes lá em casa eu falo com a Ivone de alguma coisa que a gente tem que fazer, ela fala: Jô, hoje é segunda-feira, é dia da preguiça. É dia de você se acomodar um pouco, é a folga do pastor, é dia de você descansar. Não é? Então, comodismo é esse desejo natural de eu e você, não é, gozarmos esse conforto que a carne pede, que a carne exige, não é? Comodismo ainda é aquele desejo de você estar cercado de tudo aquilo que satisfaz você. Os apetites da carne, não é? Que nos proporcionam muitas vantagens. Isso é comodismo. É você se acomodar nessa situação. E esse é um obstáculo tremendo, irmãos. É uma barreira terrível para você seguir a Cristo vitoriosamente. Para seguir a Cristo, eu, você, nós temos de deixar o comodismo. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, alguém muito entusiasmado disse assim para Jesus: Senhor, eu seguirei o Senhor por onde o Senhor for. Não tem problema. É aquele entusiasmo, sabe? A Joyce, minha filha, sempre me chamou a atenção, mas eu ainda não aprendi isso.
Ela disse: pai, não se entusiasme muito com as pessoas. Geralmente quando a pessoa chega para a igreja, a gente fica entusiasmado. Poxa, essa pessoa vai ajudar, essa pessoa vai somar, não é? E você investe na vida daquela pessoa. E de repente, é uma profunda decepção, não é? Então, esse jovem chegou para Jesus assim, todo entusiasmado. E Jesus respondeu para ele dessa maneira: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9:52, versículo 57, 58. 9, 57, 58 de Lucas. Jesus colocou a realidade diante daquele jovem entusiasmado, eufórico, para seguir Jesus. Ele falou: não é bem assim não. Você quer me seguir, não é fácil assim não. E Jesus usou essa figura. A raposa tem o lugarzinho dela, a covazinha dela, aonde ela se esconde para dormir tranquilamente. O passarinho tem seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Certo jovem que queria ser pastor, quando foi perguntado pelo concílio por que ele queria ser pastor, ele falou: porque pastor tem vida boa. Já errou aí. E aí quem interrogava disse: como assim? Ele disse: eu acompanho o meu pastor em muitas visitas que ele faz. E certa ocasião nós tínhamos que pousar na casa de um irmão. Estava muito distante de casa. E lá no quarto onde íamos dormir, tinha uma cama bonita, fofinha, e o outro colchão no chão. E eu me preparava para deitar na cama, e a dona da casa disse: não, a cama é do pastor, você vai dormir no chão. No outro dia, quando nós comíamos a refeição, alguém trouxe lá, depois da refeição, a sobremesa, e ele já foi lançando mão daquela sobremesa. Aquela senhora desviou e disse: não, isso aqui é do pastor. E ele disse: pastor tem vida boa. Quando na verdade não é assim. A vida de um pastor é de muita luta, de muita dificuldade, de muitas lágrimas, que ele não chora no púlpito, ele chora lá em casa. As dúvidas que muitas vezes invadem o seu coração, também em relação ao ministério, as decepções, como já citamos aqui, com pessoas que chegam para a igreja com aquela aparente disposição de servir, eufóricas, mas que na verdade não é bem assim, né? Então, Jesus logo desestimulou aquele jovem, porque Jesus conhecia o coração dele, porque ele achava que seguir a Jesus ia ter muitos privilégios, como esse moço que acompanhava o seu pastor nas visitas, não é? Seguir a Cristo é tarefa heróica. O comodismo tem que ser vencido a todo custo, senão a sua vida cristã vai ser uma decepção para você mesmo. No longo do meu ministério eu percebo crentes assim, destituídos de alegria, de disposição para servir, porque estão decepcionados consigo mesmos, exatamente porque não conseguem vencer o comodismo para seguir a Jesus como deve e como Ele espera, não é? A força
Aqui também, me desculpe os irmãos, eu estou avançando um pouquinho aqui. É outro obstáculo que você precisa vencer, são os laços de família. E laço de família é coisa muito forte. Quantos maridos não conseguem servir ao Senhor como deveriam, porque não tem o apoio da esposa, às vezes tem até a crítica, não é? Eu conheci, estudou comigo para o ministério, se formou, por 2 anos ele pastoreou, mas a esposa sempre desestimulava o seu ministério. Sempre quando terminava o culto, essa esposa estava pronta a fazer críticas à mensagem do seu esposo. Chegou um momento em que ele ficou tão desanimado que ele desistiu do ministério e voltou à sua profissão antiga, né? Então, é preciso vencer esse obstáculo. Ele precisa ser vencido dos laços da família. Jesus convidou um homem, certa ocasião, para segui-lo, e esse homem se dispôs a seguir Jesus. Mas havia uma força muito grande operando no seu coração, que ele revelou logo para Jesus. E ele disse para Jesus: permita-me primeiro ir sepultar o meu pai, depois eu seguirei o Senhor. Lucas capítulo 8, verso 22 e 23. Veja qual foi a resposta de Jesus: deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem e segue-me. Necessariamente, não era questão de enterrar o morto, de sepultar o morto, mas esperar que até o pai morresse. Então, depois disto, eu me disponho a seguir ao Senhor. Eu quero seguir o Senhor Jesus, mas deixa meu pai morrer primeiro. Quando eu sepultar meu pai, então eu vou segui-lo. É necessário, meus irmãos, seguir a Cristo independentemente da família. Há muitas pessoas dentro da família que compreendem o Evangelho, mas não aceitam o Evangelho por causa da família. Muitos filhos que querem aceitar Jesus, querem se batizar, mas por causa do pai ou da mãe, eles não o fazem. Seguir a Cristo, meus irmãos, é independentemente de laços de família. Quando isso ocorre, tem que desobedecer. Qualquer lei que o governo venha instituir no país que me impeça de seguir a Jesus, essa lei eu vou me revoltar contra ela. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades e nos submeter a elas, sim, enquanto não transgredirem a lei de Deus. É por isso que a igreja no passado era perseguida. É por isso que os apóstolos no princípio da igreja eram perseguidos e muitos foram martirizados, porque não obedeceram à lei dos homens, de deixar de testemunhar de Jesus. Jesus ainda disse que aquele que ama mais o pai, ama mais a mãe, ama mais o filho, mais o marido, mais a esposa. Aí eu estou acrescentando, ele diz: não é digno de mim. Eu sempre disse isso desse púlpito, que eu nunca ensinei, longe de mim, alguma coisa em relação à família,
que você deve odiar a sua família, que isso, aquilo, não, você deve amar a sua família, você deve cuidar da sua família, porque a família é uma instituição divina, mas nenhum componente da família pode impedir você de seguir a Jesus. Me lembro de uma senhora que se converteu e que dominicalmente ela ia à igreja. O marido não era crente e não gostava de crente. E sempre ameaçava a sua esposa quando ela se vestia, se arrumava para ir à igreja. Ameaçava terrivelmente, né, a sua esposa. E ela disse: meu marido, por que você faz isso? Eu não sou uma boa esposa, eu não cuido bem de você, eu não lavo a sua roupa, eu não passo a sua roupa, eu não faço comida para você, eu não cuido da casa, eu não cuido dos seus filhos, dos nossos filhos. Você não vai me impedir de servir ao Senhor, de ir à igreja, de jeito nenhum. Porque se eu estivesse indo à igreja e faltando com você em alguma coisa, talvez você teria razão. Mas eu faço tudo o que eu tenho que fazer, como mulher e como esposa e como dona de casa. Você não vai me impedir. Por isso que seguir a Cristo, meus irmãos, é só para gente de coragem. E então, certo domingo, ela se arrumou, estava saindo para ir à igreja, ele se postou na porta e começou a amedrontá-la, dizendo: se você colocar um pé fora dessa porta para ir à igreja, eu arranco os sapatos dos seus pés e jogo lá no meio da rua. Ela disse: não tem problema, eu vou descalço para a igreja. Se você insistir em ir para a igreja, minha mulher, eu rasgo essa sua roupa e quero ver. Ela disse: eu me enrolo em qualquer pedaço de pano e vou para a igreja. E por fim, não satisfeito, ele sacou de uma arma, apontou na cabeça dela e disse: experimente botar um pé para fora de casa para ir à igreja, eu estouro os seus miolos. Ela disse: muito bem, faça isso, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Agora que eu vou para a igreja, eu vou. E ele baixou aquela arma diante da resposta da esposa e ela foi para a igreja. No domingo seguinte, esse homem foi à igreja e disse ao pastor: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse: muito bem, eu vim aqui nesta igreja e eu quero entregar a minha vida a Jesus e seguir esse Deus que minha esposa professa, porque depois que ela se converteu a Jesus e começou a ir à igreja, essa mulher mudou muito. Ela se tornou uma mulher cheia de coragem. Antes, tudo que eu falava, ela baixava a cabeça e dizia: sim senhor, sim senhor, sim senhor. E eu muitas vezes exigia coisas dela que eu não tinha direito de exigir, e ela dizia: sim senhor, sim senhor. Tinha um medo danado de mim, agora ela não tem. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que deu tanta coragem para minha esposa. E o pastor então informou a ele biblicamente como ele deveria fazê-lo, e ele o fez, e se tornou um cristão exemplar, porque a sua esposa seguia Jesus corajosamente. Nem marido, nada absolutamente podia impedi-la de servir ao Senhor. Nossa vida, meus irmãos, de relação com Deus e com Jesus Cristo, é de caráter estritamente pessoal. Nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém pode interferir nisso.
Aí, às vezes tem que pagar um preço. Conheci um jovem ali na igreja do Brás, melhor, eu ouvi a história dele, não conheci. Ele foi na igreja batista, a primeira lá do Brás. Ali no Bom Retiro no Brás tem muitas famílias judias, né? E ele foi, ouviu a palavra e se converteu. E chegou em casa todo alegre, dizendo: pai, um judeu ortodoxo, eu fui na igreja, aceitei Jesus, estou muito feliz. O pai olhou raivoso para ele e disse: se você quer seguir esse Messias, esse Jesus que você ouviu falar, você não se considere mais meu filho. E foi expulso da família. Não sei para onde foi, o que aconteceu, mas ele permaneceu fiel. Outro jovem veio lá do Nordeste, aceitou Jesus na primeira igreja batista de São Paulo, escreveu uma carta para o pai dizendo: pai, encontrei Jesus, entreguei minha vida a Jesus. O pai recebeu a carta lá, respondeu para ele e disse: você tem a sorte de não estar aqui em casa, senão eu quebrava as suas pernas. Não me apareça mais aqui em casa. E esse moço, porque verdadeiramente aceitou Jesus, tanto um como o outro, debandados que foram da família, permaneceram fiéis ao Senhor. A família é um obstáculo para muita gente seguir a Jesus, infelizmente. Em matéria de fé, meus queridos, e de serviço a Deus, os laços de família não devem interferir de jeito nenhum. Em relação de fé e de você servir, de você trabalhar para o Senhor, ninguém pode interferir. Um outro obstáculo, meus irmãos, para seguir a Cristo, que precisa ser vencido, são as barreiras das falsas doutrinas e dos falsos profetas, pastores e apóstolos, estão em voga nos dias de hoje. Está assim, é só ligar a televisão 24 horas por dia. E ao falar da porta estreita, meus irmãos, que Jesus disse: esforce-se para entrar por ela, porque muitos vão querer entrar e não vão conseguir, exatamente por causa desses percalços aqui que já citei alguns, o comodismo, a família. Eles querem entrar, mas não conseguem. Jesus, ao falar dessa porta estreita, ele disse que existe também uma porta muito larga, das facilidades, um caminho espaçoso, onde muitos andam perdidos. E ele passou a mostrar uma das coisas, uma das causas por que as pessoas deixam se enganar. Lá em Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Não é isso que você está vendo hoje? Cada esquina tem lá um templo de alguma coisa, templo disso, templo daquilo, templo de... os nomes mais esquisitos possíveis. Falsos, lobos, devoradores. O mundo está cheio de religiões e filosofias nos dias de hoje. Eu costumo dizer que você tem tanta religião que você pode escolher aquela a qual você mais se afina, né? Tem gente que não gosta de reverência, e se o pastor chamar a atenção, não vou mais nessa igreja. Então procure outra. Tem igreja bagunçada por aí, que a turma dança, que a turma pula, grita, faz tudo. Vai.
Sabe por que tantas portas de templos com nomes esquisitos? É esse tipo de gente. Que ele quer ser satisfeito em tudo. A partir do momento que algo lhe não é satisfeito, pronto. Já não vale nada. O pastor não presta, a igreja não presta, e vai por aí afora, e sai difamando o nome da igreja, o nome do pastor, e vai por aí afora. Não é assim? Eu sei o que eu estou falando. Eu não nasci hoje. Eu tenho 77 para 78 anos de idade. Como disse, nasci dentro da igreja. Já assisti muita barbaridade. O mundo está cheio de religiões. Você pode escolher o que mais apetece a você. E essas religiões e filosofias, muitas, divergem da palavra de Deus, sendo por isso falsas, e falsos são aqueles que as ensinam. Essas falsas doutrinas já são falsas, e falsos são aqueles que ensinam essas doutrinas, e que muita gente, por desconhecer a palavra do Senhor, são enganados. A multiplicação, meus irmãos, de sistemas religiosos nesse mundo forma-se tipo, como eu poderia dizer, um labirinto, não é? Pelo qual o diabo faz com que os homens errem. E vão errando achando que estão certos. Um obstáculo que o seguidor de Cristo tem que vencer também é o exemplo dos outros. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava trabalhando a restauração dele, depois que ele negou Jesus, quando Jesus estava sendo julgado, depois Jesus ressuscitou, estava trabalhando na restauração da vida e do ministério apostólico de Pedro. Num dado momento lá, ele se referiu a um outro apóstolo, e Jesus disse para ele, tipo assim, me desculpem a expressão, o que você tem a ver com isso, Pedro? Por que você está preocupado com ele? Se eu quero que ele viva até que eu volte, que ele permaneça até que eu volte, qual o problema? Qual o problema? Por que você está preocupado? Há muita gente nas nossas igrejas hoje preocupada com os outros, quando deveria se preocupar só com Jesus, estudar mais a palavra, orar mais, trabalhar, evangelizar, ganhar almas para Jesus. Para seguir Jesus, temos que olhar somente para Ele e deixar de lado o exemplo dos outros. É muito comum, às vezes as pessoas veem, quando vem alguém numa comunidade local, numa igreja, cometer algum erro, já diz aquela igreja não. A igreja é de Jesus e ela é santa, porque se refere aos remidos pelo sangue. É aquele. Me lembro de um taxista, enquanto viajava com ele, falando a respeito do Evangelho, e logo percebi que ele tinha algum conhecimento da palavra, etc. E aí, eu perguntei se ele era evangélico, ele disse, olha, eu já fui. Eu falei, como assim? Eu falei, quando a gente é para sempre. Ele disse, acontece que na igreja onde estava, eu estava olhando muito para o homem. O afastamento da igreja e do evangelho de Jesus foi de eu estar olhando para o homem. E eu falei, olha, você falou uma grande verdade. Há muita gente assim como você, olhando para as pessoas. Não olham para si mesmo, olham para os outros.
Olha o pecado do pastor, olha o pecado do irmão, da irmã, e não olha o seu. Porque eu olhei para o homem, eu me desviei do Senhor e da igreja. Quanta gente hoje, você deve estar lembrando de alguém que você conheceu, que abandonou a igreja, abandonou o Senhor por causa do exemplo do outro. Uma ocasião eu estava vendo um programa na televisão e uma pessoa estava sendo entrevistada e num dado momento ele disse: eu já fui um cristão, já fui crente, já fiz parte de uma igreja e hoje eu estou aí no mundo de novo, estou fazendo isso, aquilo. Aí o entrevistador disse assim: olha, eu nunca fui evangélico, conheço muito pouco da Bíblia, alguma coisa. Você fala: por que você abandonou a igreja? Por que você voltou para o mundo? Sabe, um irmãozinho lá fez alguma coisa comigo e eu não gostei. E então eu abandonei a igreja. O entrevistador disse: olha, como eu disse para você, eu não conheço muito dessas coisas, mas eu no seu lugar, eu não faria isso, não. Eu ia procurar esse irmão que disse o que disse, se é que disse, ia me esclarecer com ele, ia resolver o problema com ele, e ficaria na igreja. Agora, me diga uma coisa, você saindo da igreja, você está melhor hoje? Fora da igreja? Pelo que você está me dizendo, você não está. Então era melhor você ter resolvido o problema com aquele irmão. Porque na igreja, ele disse: eu não conheço muito vida da igreja, mas na igreja ela é composta de gente que tem falhas. Ele disse: eu faria isso. Você sabe por que há um trânsito tão grande de crentes de igreja para igreja? Não para, ele chega numa igreja, quando ele chega ele acha uma maravilha. Nossa, que igreja, aqui tem palavra, aqui tem pregação, aqui tem ensino. E de repente aquilo não vale mais nada. Por uma coisa só que acontece, ele joga tudo fora aquilo e debanda por aí. Esse tipo de crente não cresce e não consegue seguir a Cristo, porque não se firma. Ele permanece na comunhão da igreja enquanto tudo lhe é favorecido. Sabe, os irmãos e o pastor sempre estão passando a mão na cabeça, né? Aquele carinho, né? Na hora, no momento que precisa ser chamada a atenção, pronto. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, eu vou falar baixinho. Milton, irmãos, você só conhece uma pessoa quando acontece um problema. Aí você vai ver quem é aquela pessoa. Você vai conhecer o caráter daquela pessoa. Ela dizia que te amava, que gostava de você, que apreciava você. Daqui a pouco ela está difamando você e está falando com todo mundo, querendo gerar contenda na igreja. Porque ele sabe que vai fofocando para um, para outro, daqui a pouco a intenção dele é jogar as pessoas contra você, porque em alguma coisa você não satisfez ele, pronto, aí não vale mais, a igreja já não vale mais, o pastor também não, os irmãos também não, aí acaba tudo. Esse é um obstáculo que você, que eu, que nós temos que vencer se queremos seguir verdadeiramente a Jesus. Não ficar olhando para os outros. E ter a humildade necessária.
Quando alguém lhe chamar a atenção, dizer, olha, você está em pecado, você isso, tá. Obrigado, irmão. Eu não estava me enxergando, você enxergou. Você cresce. Agora, aqui não serve. Amanhã está lá na outra igreja. Chega lá, é uma maravilha. Ele chega como aquele moço aí de Jesus, né? Seguirei. Pronto, Senhor. Aquela euforia. Achei a igreja dos meus sonhos. Por um instante. Logo, logo, alguma coisa que é dita, alguma coisa que ele ouve, já não é mais a igreja dos sonhos dele. Por isso que eu amo a igreja, mesmo que imperfeita, porque ela é necessária na minha vida. E é quando eu tenho alguma contrariedade com o Milton, depois ele estende a mão para mim, ou estendo a mão para ele, e peço perdão, a gente cresce. Eu cresço, ele cresce. Agora, se eu tenho uma contrariedade com o Milton diz, não vou mais na igreja. O pastor diz, não quero mais saber de nada. A gente vai ficar perambulando a vida inteira por aí. O Milton insistiu muito numa coisa aqui na escola bíblica dominical, estamos estudando Daniel. Não é só aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, sou crente. Será? Quem aceita Jesus, a partir daí tem uma trajetória. Como estamos vendo aqui, seguir a Jesus. E aí tem muitos obstáculos que vão se levantar contra você. E se você está realmente firme, está disposto a seguir a Jesus, você vai enfrentar todas essas coisas. E vai permanecer firme. Eu vou dizer uma coisa para finalizar já. Uma barreira, um obstáculo que eu diria quase que intransponível. Ou seja, que a pessoa não pode transpor ou superar para a sua volta ao caminho de Cristo e a comunhão da igreja. É exatamente quando você, quando eu, quando nós, não é? Fracassamos diante de algum obstáculo. E quando fracassamos e nos desviamos, para retornar, e eu digo isso com propriedade, com conhecimento bíblico e com experiência pastoral, para essa pessoa retornar à igreja e à comunhão do Senhor, é muito difícil. É muito difícil. Porque aquele que conheceu a palavra do Senhor, um dia, que abraçou como sendo verdade, mas não prosperou na sua caminhada, na vida cristã, enfrentando esses obstáculos e transpondo-os, fatalmente ele vai fracassar na sua vida espiritual, na sua vida cristã, na sua vida com a igreja, para depois trazer uma pessoa assim de volta, é muito, muito difícil. Eu tenho tido essa experiência como pastor. Você chega ao lado daquela pessoa, senta ali, conversa. E você percebe que aquilo entra aqui e sai por aqui. A pessoa não tem a mínima consideração. E tem uma série de desculpas de tentar de alguma coisa culpar os outros por aquilo que aconteceu com ele.
porque isso, porque aquilo, tá. Então, eu não sou culpado. É aquela velha mania, não é? De Eva e de Adão. É muito comum nos dias de hoje, de maneira diferente, mas acontece todo dia. Quando Eva pecou, ela disse: Senhor, foi a serpente. Eu não queria pecar, foi a serpente. Aí Deus vai falar com Adão, Adão diz: é a mulher que o Senhor me deu. Eu não sou culpado. Você já percebeu isso? Como isso acontece na igreja? Eu nunca sou culpado. Sempre é o outro. Eu já disse para os irmãos, eu sou pecador. Eu falho. Já pedi muitas vezes publicamente perdão. E eu não tenho dificuldade nenhuma. Quando conscientemente diante de Deus reconheço que errei, estender a mão. Não tenho dificuldade. Me perdoe. Ué. Por que é tão difícil isso? Eu sempre digo aqui que quando você ouve a verdade, você toma duas decisões, tem duas opções a tomar, não é? A primeira é você ser humilde o suficiente e dizer: me perdoe, eu errei. A segunda é você se revoltar e jogar para o ar tudo aquilo que há pouco tempo você enaltecia tanto, né? E dizia ser tão bom, agora não vale mais nada. A restauração, meus irmãos, de um crente afastado é difícil. Exatamente. Porque o fracasso anterior constitui uma barreira, um obstáculo quase que intransponível para a sua volta ao caminho de Cristo, para seguir a Cristo e a comunhão com a igreja. Que eu e você, meu irmão, nós aqui, irmãos em Cristo, não permitamos que um fracasso ou uma fraqueza momentânea na sua vida, na nossa vida, impeça-nos de seguir a Cristo e se afastar da comunhão da igreja. Quando digo aqui na minha declaração de amor à igreja, não obstante ela é imperfeita, eu entendo que ela é necessária. Porque até nesse conflito de diferenças que temos, é que nós crescemos. Se permanecemos firmes, olhando para Jesus, não para o homem. Olhando para Jesus, não para o homem. Se você olhar para mim, você não vai longe. Não. Se eu olhar para você, desisto de ser pastor agora. O que eu já vi na igreja, eu não estaria 37 anos pastoreando a igreja. O que eu já passei, o que já enfrentei com minha família na igreja, se eu olhasse para essas coisas. Mas eu aprendi uma coisa com o querido pastor Vieira, foi meu pastor por um bom tempo. Quando entrei para o ministério, ele disse: Joel, vou lhe dar um conselho. Você vai prosseguir no seu ministério sem desistir, dependendo de quem é o seu patrão. Eu falei: como assim? Pastor tem patrão? Ele falou: tem. Ele falou: se você olhar para a igreja, olhar para as pessoas, você não vai longe não. Porque ao mesmo tempo que elas estão te abraçando, amanhã elas estão te esbofeteando. Agora, se o seu patrão é Deus, você supera todas essas coisas.
porque o galardão é dele. É ele que vai te recompensar. O ser humano, ele muda muito. É como dissemos aqui, ao mesmo tempo que está te abraçando hoje, amanhã está te esbofeteando. Seguir a Jesus. Acho que você entendeu um pouco, se não tudo. É uma tarefa para corajosos, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não se constitui de covardes, e que os covardes não herdarão o reino do céu. Há uma tradução que diz tímidos, os medrosos, os acovardados, aqueles que diante de alguma situação logo recuam e desistem. Permita a Deus, querido irmão, irmã, que você nunca desista. Você vai ver muita coisa. Daqui para frente você vai ver muita coisa ruim dentro da igreja, fora da igreja. Pode crer nisso. Os escândalos vão acontecer dentro da igreja, fora da igreja. Mas fique firme. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém. Que Deus nos abençoe de misericórdia de nós. Amém? Oremos. Pai santo e bendito, obrigado por esta hora bendita aqui no templo da tua igreja. Obrigado pelas canções que cantamos, que enaltecem o teu nome. As poesias desses hinos que falam da nossa alegria na vida cristã. Mas também cantamos muitas vezes canções que falam da luta que nós temos no dia a dia para prosperarmos, ó Deus, lado a lado com Jesus, seguindo-o passo a passo, aconteça o que acontecer, até que Ele venha. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa a minha vida, da minha esposa, dá-nos força, coragem para prosseguir, Senhor. Perdoa os meus pecados, pecado da minha esposa, perdoa os pecados da igreja do Senhor, porque admitimos, ó Pai, que temos muitas falhas e que precisamos cada dia melhorar. E isso é possível se vencermos todos os obstáculos que se colocam diante de nós e seguindo Jesus fielmente. Nós vamos sendo aperfeiçoados e muitos problemas que enfrentamos hoje, amanhã, com certeza eles não existirão mais. Obrigado, Deus, por nos assistir na pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, vamos cantar o hino. E lembrando que quarta-feira nós temos aqui o estudo do Apocalipse, terminamos o capítulo 6, estamos indo para o capítulo 7, e é tão bom, né? Porque estamos estudando na Escola Bíblica Dominical Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. Apocalipse, aí o último livro é o Apocalipse do fim de todas as coisas, mas Daniel já mostra muitas coisas daquilo que João também teve na sua visão em Apocalipse no Novo Testamento, né? Então, fique de pé e vamos cantar este hino. Preste atenção, por favor, na letra. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear. Vamos já, o inimigo vem, com as hostes vem, tão feroz que não vencerá. Vamos
Dê carona para alguém chegar mais cedo em casa, tá bom? O pastor hoje não vai à porta. Vamos nos despedir com a oração e em seguida canta-se o hino de despedida do culto. E agora que o amor do nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações e as alegrias e a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja sobre vocês, irmãos, sobre a vossa casa, a vossa família e sobre a igreja do Senhor que se encontra espalhada por toda a face da terra. E todos digam amém. Amém. Cantemos o último hino. Meu Senhor, foi tão bom cantar os hinos com teu povo e teu louvor, ao ouvir os teus ensinos, renovou-se o meu vigor. Meu Senhor, tu vens comigo, dando alento e direção, pois lá fora o mundo é selva, de perigo e tentação. Eu preciso, amado Mestre, de poder e proteção. Pois, Senhor, se vens comigo, tenho forças pra vencer. Em palavras de esperança aos aflitos a dizer, e que ao meu redor eu faça tua luz resplandecer. Que a mensagem desse lindo hino seja verdade na sua vida, nessa semana e em todos os dias. Até quarta-feira, aguardamos vocês.